Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui do STech Podcast. E hoje estou recebendo uma convidada muito especial. Acompanho o trabalho dela já desde 2025. Fala muito sobre cultura, liderança, essa questão de gestão estratégica, para o olhar, esse cuidado com o time, né? E eu admiro muito o trabalho que ela vem fazendo sobre, principalmente, cultura. Aprendi muito no ano passado com ela e implementei aqui na STech, então sou suspeito a falar. E hoje eu recebo ela, Eduarda Zuliani. É um prazer receber você aqui. Olá, Fica à tudo vontade aí bem? para se apresentar para o nosso público aqui do STech Podcast. O palco é todo seu. O prazer é meu, sério que tu aplicou a cultura depois de me ouvir? Com certeza. Agora eu vou gostar de falar mais. Boa. Gente, muito obrigada, Iago, por me receber. Da mesma forma como eu me sinto mais à vontade falando sobre liderança, cultura e pessoas, eu também admiro muito o trabalho de vocês aqui, que é mais voltado para dados e inteligência, né? Acho que o nosso trabalho se complementa, na verdade, muito bem quando a gente fala de pessoas e a gente entende elas como pessoas e depois transfere isso para dados, a gente consegue ter uma junção perfeita aí quando a gente fala de criação de time, né? Então, eu acredito que a gente vai ter uma troca bem bacana. Tô ansiosa. É legal esse tipo de conversa, eu acho que vai ser bem rico, porque é o que você trouxe. Um pouco do seu serviço acaba sendo um pouco Total. não tão mensurável, né? E como a gente consegue mensurar o resultado, como de fato a gente conseguiu impactar e gerar resultado com o que você aplica, né? Perfeito. Então, os dados, de alguma forma, você mensurando um processo, você consegue, como a Duda performa, né? Uhum. Acho que os dados, como eu vejo isso, né? De uma maneira geral. Depois que tu conseguiu implementar uma cultura e mostrar como a tua empresa se comunica e se comporta, porque existe essa diferenciação, né? Sobre o que a gente acha que a nossa empresa é, como uma cultura. Isso é uma atividade que eu faço, até é legal da galera em casa, principalmente os empresários, colocar isso em prática. Que é tu escrever num papel como tu acha que é a cultura da tua empresa na tua cabeça. Ah, se eu tivesse que escrever como eu me comporto na minha empresa, que às vezes é mais o comportamento do dono, Sim. ou às vezes como ele gostaria que fosse esse comportamento, e quais são os comportamentos que acontecem. Eu acho que você vai dar um framework pra gente aí, né? Vai ver um baita conteúdo. Mas antes disso, se apresenta pra galera. Fala quem é claro. você. Sim, a gente já começou a falar de Você conteúdo, já veio né? dentro do conteúdo, né? Mas vamos Gente, segurar. Quem que é a Eduarda? Vamos O que você tem pontuar feito pra aí galera. nos Então, últimos anos? Bora. Então, meu nome é Eduarda. Hoje eu estou CMO da Duo, né? Da Duo & Co. Para quem não... Do grupo, na verdade. Porque hoje nós somos um grupo, um ecossistema de agências. Nascemos do estúdio há 13 anos atrás e hoje já somos um grupo de várias empresas. Então, estou CMO deste grupo de agências. Trabalho também com o João Brognoli, o mentor, né, da Brain Mentoria, dentro das mentorias, e aplico a questão da cultura. A gente brinca que eu faço o marketing do marketing, né? Eu e a minha equipe linda, que provavelmente está assistindo isso agora, a gente trabalha com toda a imagem de todas essas empresas do grupo, de todos esses heads do grupo, de todos esses diretores do grupo, e lida de fato diretamente com esse comportamento das pessoas, que é onde mora esse ouro, né? Sim. Hoje em dia pra gente. Então, tu lidar com, já entrando para a parte mais técnica do trabalho, é desafiador quando a gente fala em comunicar culturalmente uma empresa. Sim. E hoje o grupo já conta dentro do portfólio com 6 empresas. Então, como que nos desafios de hoje em dia, que são o trabalho híbrido, que é eu tô no norte, outro tá no nordeste, outro tá no sul, como que a gente comunica de uma maneira linear e faz com que todo mundo esteja na mesma linha, né? Então, o trabalho da CMO, o meu trabalho hoje, ele também está ligado a como o público nos enxerga nas Sim. redes sociais, mas muito mais do que isso, eu acredito que o público vai nos enxergar como a gente de fato é. Sim. Então eu preciso tratar essas pessoas dentro de casa com cultura. Como o colaborador também vai enxergar a empresa que ele tá ali fazendo Perfeito. parte do dia a dia, né? Se ele Perfeito. não tiver esse fit aí, Não adianta, né? ele vai ficar por um tempo, né? Uhum. Vai só passar ali, não vai deixar o 100% dele, né? Então eu acho que o nosso papo hoje vai muito disso. E como eu trouxe para você, ano passado eu bati muito nessa tecla aqui na STech, por conta das suas falas, dos conteúdos que você trouxe, né? Eu achei muito admirável o trabalho que você implementou lá na de cultura. Eu falei, cara, preciso disso dentro de casa, porque melhorou o resultado, impactou, porque é sinergia de quem tá aqui dentro, né? Então, acho que vai ser bem rico essa conversa aqui, os frameworks que você vai trazer pra gente. Perfeito.
Coisa boa. Até tem uma coisa legal, Iago, sobre isso, que foi como que isso começou dentro da Duo, né? Porque eu acho que os empresários aí, muitos se perguntam como aplicar isso hoje e de onde nasce essa chama. Então, o termo cultura, ele ficou muito em alta, digamos assim, né, nos últimos tempos, mas é difícil de a gente entender que a cultura, ela é de fato esse sentimento e esse comportamento. Então, como começou na Duo? Eu e o João estávamos voltando de uma palestra da Trinca, que teve em Porto Alegre, isso há uns 3 anos atrás. E a gente estava voltando da palestra e eu senti coisas naquela palestra, porque tu sabe, tu frequenta esses ambientes também, tu sabe que às vezes quando tu escuta as pessoas, principalmente as que tu almeja chegar naquele lugar Sim. onde eles estão falando, tua cabeça explode, né? E tu pensa, meu Deus, Dá pra fazer. isso. Uhum. E eu ouvi aquelas coisas que eles estavam falando e eu tava com vontade de abraçar o mundo, assim, sabe? E no carro, voltando de Porto Alegre a Caxias, eu falei pro João, como a gente vai fazer as pessoas sentirem isso? Como as pessoas não estão sentindo isso? E aí, quando eu falei aquilo, é uma coisa muito bacana, né? Porque uma vez que tu aponta o dedo, os outros 3 estão para ti, né? Então eu pensei, como eles não estão sentindo isso? E aí eu pensei, poxa, mas eu não tô explicando. Exato. Eu não tô falando. Eu tava lá, né? Eu pude sentir aquelas coisas, eu tive a oportunidade. As pessoas não. As pessoas estão muitas vezes de home office, eles estão vivendo as suas vidas, estão inserindo nos seus meios, e eles não vão conseguir sentir aquilo que eu senti Com certeza. naquela terça-feira, né? E aí foi então que a gente começou a se desdobrar nos nossos sentimentos internos, em como a gente faria as pessoas sentirem essa linha de raciocínio que a gente tem, né? Que nada mais é o que esses mentores grandes fazem em mentorias. Sim. Eles estão ali te dando timing, né? Sim. Semanalmente, mensalmente, tu tem reunião. O empresário, ele paga para ser lembrado dessa sensação, né? E é autocompromisso também, né, da pessoa. E às vezes a gente fala muito nos nossos encontros, né, que o óbvio precisa ser dito. Sempre. E é sobre isso, porque às vezes a gente está imerso ali em diversas atividades do dia a dia, aí acaba o ambiente ali, o dia a dia te engolindo. Te engole. E você não faz o óbvio. Se tu não tira esse tempo, ou se tu não prioriza esse tempo dentro da tua equipe, vai se perder. Vai se perder. Mas a provocação que você trouxe, né, do sentimento de por que eles também não estão sentindo isso, eu vivi um pouco disso aqui na STEC, né? Porque estava muito óbvio pro Iago o que eu queria construir, a minha visão, aonde eu quero chegar ainda, porque eu falo que eu tô nos 3% da onde a gente vai chegar ainda como empresa de tecnologia e dados. Esse ano a gente tem batido na tecla que a gente vai ser a maior empresa de tecnologia e dados aqui da nossa região, que é o Grande ABC, porque a gente faz um movimento de fora para dentro. Perfeito. Eu cresci minha carteira na região sul do país, eu tenho pouquíssimos clientes ainda hoje na minha região, aqui no meu raio, só que aqui é uma oportunidade, uma região muito rica, com indústrias, grandes companhias aqui, e eu quero trazer... Tem muito a conquistar. Tem muito a conquistar. Então a gente está fazendo um movimento de fora para dentro, Perfeito. Né? E isso, o que tem ajudado a gente nessa construção, desse movimento, é a cultura. Então por isso que esse papo aqui... Vai ter muito fit aqui, porque eu vou trazer cases nossos do dia a dia, como eu implementei, como eu ouvi você. Legal. E trouxe aqui para dentro de casa. Mas voltando para a Du, né, para o seu foco, você então voltou com o João dessa viagem, como vocês fizeram esse primeiro movimento dentro de casa de, Legal. Precisamos impactar agora as pessoas. Legal. E criar essa cultura interna. Tem passos, tá? Eu vou até entregar pro povo que tá nos assistindo em passos, que acho que fica um pouco mais didático também pra gente conseguir entender. A primeira coisa que a gente fez foi visualizar o passado. Sim. Então, nós éramos uma agência com 12, 11, eu não lembro exatamente na época se eram 10 ou... Não, 10 não eram, mas acho que 11 ou 12 anos de vida já. Sim. Então, a gente tinha um background ali, né? A gente parou para analisar esses anos passados. Nós nascemos como uma agência, isso é muito importante para a gente conseguir entender também, que a empresa, ela como qualquer ser humano, vai crescer. Sim. Então, as pessoas que estão lá dentro, dono, os colaboradores, eles vão mudar, né? Os objetivos vão mudar, as pessoas vão evoluir. Então, poxa, nós não éramos mais aquela agência jovem, cool, legalzona. Então, as pessoas que se apegavam àquele passado precisaram entender, poxa,
mudou. Sim. A gente está num momento diferente. Então, a gente deu uma olhada, esse é o passo número 1, tá? Dá uma olhada, uma analisada no passado e entender os comportamentos que te fizeram chegar até ali e quais são os próximos que tu vai ter que ter. Então, não é porque, a gente sempre fez assim. Mudou. Precisa mudar. O sempre fez assim te levou até onde você Exato. está agora. Muito bom. O que nós vamos fazer para ir para o próximo passo? Porque é isso que a gente está buscando, né? Sim. Então, escrever, e isso é uma coisa que a gente precisa entender, tá? E vamos começar do ponto número 1 aqui já. Cultura é comportamento. Muito bom. Acabou. Não é missão, visão, valor. É como as pessoas se comportam. Tu estava me contando agora, né? O pessoal tá aqui segunda e quinta presencialmente. O que é que eles estão fazendo? Na segunda e quinta é tu alinhando visão, é a galera que junta, beleza. Mas a cultura da Stack acontece na terça, na quarta e na sexta. Exato. Quando ninguém tá vendo. Exato. Né? Então a gente precisa entender que vai ser esse comportamento. E quando eu digo comportamento, é de fato que seja escrito. Os meus colaboradores solucionam antes, me dão 3 soluções antes de me entregar um problema. Os meus colaboradores se vestem e falam de tal forma. Então, é de fato tu pontuar esses comportamentos, tá? Para que a gente consiga entender e tornar palpável. Porque senão é muita redação de ChatGPT, né? A minha missão é ser uma empresa, blá, blá, blá. No papel tudo é bonito, né? Sabe? As pessoas não entendem o que tem que ser feito na ponta. Então, a gente pontuou esses comportamentos, olhamos para o nosso passado e aí a gente começou a escrevê-los de fato. Separamos, a gente viu, né? Passou uma peneira naquilo, não era Quando você tudo diz que era bom. peneira, só ideias ou pessoas também? Só ideias. Tá. Vamos chegar aí, tá? Uhum. A gente passou a peneira nas ideias e falou, isso aqui é o que a gente quer que fique. Importante entender que também, às vezes, tem comportamentos dessa lista que vocês, donos, não têm. E aí a gente precisa adquirir. Né? Porque é muito fácil eu falar, não reclamo ou não levo nada pro pessoal. Às vezes eu levo. Exato. Só que eu sou uma diretora de uma empresa. Então, eu preciso mudar isso em mim para que as coisas funcionem, né? Senão nada funciona. Tem que liderar pelo exemplo também, né? Você vai cobrar do seu time preencher um formulário, um checklist que você não faz. Você não tem esse rito, né? Esse hábito. Cara, você não vai conseguir... Vai dar errado. Exato. Vai dar errado. Então, a gente leva isso muito a sério, passamos essa peneira e aí a gente entendeu os comportamentos que ficavam e a gente conseguiu dividir eles em pilares. Então, a gente dividiu... Aí, cada empresa faz o seu, né? Nós dividimos em 3 pilares, porque a gente sentiu que era o que fazia sentido pra gente. Pessoas, autoridade e resultado são o nosso. Muito bom. Porque a gente entende numa lógica, né? Que toda empresa precisa de pessoas. Ponto número 1, a gente precisa que as pessoas estejam bem, que as pessoas estejam alinhadas, que as pessoas estejam saudáveis, que as pessoas estejam realizadas, ou que as pessoas estejam sedentas, ambiciosas, que é uma premissa nossa, né? Autoridade, então a gente dá autoridade para essas pessoas também. Então, poxa, uma vez que eu ganho essa autoridade, uma vez que eu tô aqui num podcast contigo, uma vez que eu tô me movimentando, estando em um novo ambiente, isso me gera autoridade para o negócio. E aqui tem uma dica também muito legal, que já é o employer branding, né? É eu entregar tanta autoridade para a pessoa que trabalha comigo que, cara, ela pode voar sozinha. Você tá falando, Cara, mas a gente tá executando isso, exatamente isso, né? É isso. A gente tá aqui fazendo isso, né? E isso, logicamente, é como se fosse 1 mais 1 é 11, né? Que é o resultado. Então, se eu tenho pessoas saudáveis, felizes, ambiciosas, que têm autoridade, eu vou ter resultado. Então, quais são os 3 pilares da cultura? Pessoas, autoridade e resultado. Legal. Pegando o gancho, né? A gente também criou o nosso, né? Uhum. A gente chama de cultura coder, que são 5 pilares, que é comunicação, colaboração, criatividade, desenvolvimento pessoal e resolução de problemas. Perfeito. E os pilares são tanto internos, né, pra gente, como desenvolvimento de time, empresa, e os mesmos pilares para com o cliente. Porque tudo isso vai impactar na nossa condução e entrega de projeto, né? Então, esse foi um ponto que eu lapidei lá com os aprendizados com você ano passado, né? E se você olhar aqui no escritório, a gente está gravando aqui, pessoal, aqui no escritório da Stack, né? Cada detalhe é sobre cultura também. Tem o nosso mascote na parede, o nosso slogan. A gente reforça muito no dia a dia isso para eles entenderem
Ali numa outra parede tem algumas palavras-chave, né, que é da cultura também. Então é a gente toda hora evidenciar a cultura. Tornar isso visual. Exato. Perfeito. E até é muito legal isso de a gente conseguir entender como a gente vai fazer isso entrar na vida das pessoas, né? Sim. Entrar no modo operante. E aí a gente partiu para a parte mais prática, que foi quando cada um dos pilares tem mais 3 regras dentro deles, que aí eu posso deixar em algum lugar aqui, Legal. a gente pode colocar o link para vocês terem acesso a tudo, mas porque é de fato um material mais rico, assim, a gente dividiu em pilares para ficar fácil e para ser pegajoso, Sim. mas cada um deles tem essas regrinhas em comportamento, então para as pessoas entenderem de fato. Aí a gente compartilhou qual foi o nosso desafio. Nós éramos, na época, a gente tinha recém virado o grupo ali, nós éramos em uns 275 colaboradores. Nossa, muita coisa. Como? Né? Então, pensando que nós somos em 5 diretores, a gente não conseguia fazer com que 5 pessoas ecoassem em 275. Porque eu não comunico da mesma forma que o social media lá da ponta comunica, que o designer lá da ponta comunica, que o coordenador comunica. Eu não consigo falar com todas essas pessoas. Então a gente entendeu que a gente precisava primeiro criar aliados. E foi quando a gente fez esse DNA, né? Colocou esse DNA e a gente começou todas as segundas-feiras às 8h30. Que isso foi um risco que a gente se propôs a correr também, porque quem trabalha em agência sabe que a gente tem uma rotina meio segunda-feira, 8h30, é dia de entregar, rever pauta, ideia, nananã. Então a gente preferiu, o povo prefere acordar, passar um café e abrir o Tasks, que é a ferramenta que a gente usa. E a gente entendeu que o nosso colaborador precisaria entender que segunda 8h30, o nosso líder, principalmente, todas as segundas 8h30 ele tem que estar pronto. Se eles... A nossa rotina de cultura, ela é sagrada, não tem... eu esqueço... Não, todo mundo que tá na agenda sabe que tem o compromisso de estar lá, naquela call. Então, a pessoa que trabalha conosco, ela sabe que domingo ela tem que tirar é o mais óbvio, né? Sim. Da pessoa que se importa, que é a pessoa que a gente quer perto. Que ela tem que tirar um tempinho do domingo para organizar a demanda dela, porque segunda-feira, 8h30, se alguma coisa surgir de sopetão, ela vai estar na reunião de cultura, ela não pode atender o cliente. Então, isso exige um pouco mais de organização. Aqui, tu percebe que já tem um comportamento. Sim. Que eu preciso que essa pessoa esteja. Só no horário que eu decidi que vai ser a nossa reunião de cultura, né? Então, a gente fez esse momento com as lideranças e passamos um mês só falando com os líderes sobre os pilares. Reforçando cada um deles. Gente, vocês entenderam, gente, vocês concordam, a gente envolveu eles nessa construção, né? Segunda 8h30. E aí, isso é até legal de falar, né? Porque aí as pessoas chegam e me perguntam, nossa, Duda, mas toda segunda vocês abrem a call e falam para as autoridades de resultado. Não. Nada a ver com isso. Óbvio que a gente leva os pilares, mas a gente sempre reforça comportamentos. Então, dentro do que aconteceu na semana, poxa, como eu consigo levar uma dica de como eu cuido das pessoas, como eu consigo falar sobre o que acontece no cérebro humano quando eu tenho um problema que eu não consigo trazer uma solução. Então, a gente busca entender, isso é um trabalho de formiguinha, né? Que a gente faz isso, eu e o João, no domingo. Está reforçando a cultura subliminar, né? Exatamente. Exato. Eu tô dando um motivo para aquela pessoa ver que, poxa, isso... Vamos lá, tá? Agora, isso que tu falou é muito legal, vou sair do passo a passo um pouco. Mas eu preciso fazer com que a pessoa que tá na ponta entenda que ela tem benefício naquilo. Sim. Então, o que adianta, às vezes, eu falar assim, eu acho que tu deveria pensar um pouco mais em soluções. Tu vai falar, Eduardo é chata. Tipo... Tá, de novo. Tu sabe? Então eu preciso te mostrar que tu economiza o teu tempo, tu economiza 10% do teu tempo toda vez que tu pensa já numa... Como, né? Sim. Eu vou te entregar subsídios para tu entender, poxa, 10% do meu tempo é coisa. Sim. Né? Então a gente vai nessa cultura mostrando esses benefícios para as pessoas, porque são benefícios. Já que você deu um parênteses nesse assunto, é mais um ponto também que eu repliquei aqui para dentro de casa.
Eu não fui tão radical quanto vocês, 8h30 da manhã. Sou um pouco mais flexível, pessoal. Mas toda segunda-feira pra gente é sagrado também, nossa weekly ali, que a gente reforça os nossos pilares, dá uma olhadinha no que tem acontecido de certo e errado também, porque não é só acertos, né? Não. Empreender não é, são os desafios diários de pessoas, gestão, o cliente também lá na ponta tem suas peculiaridades, né? Então foi um ponto também que eu trouxe desde o começo de 24 para dentro de casa, que tem ajudado a gente Funciona. reforçar nossa cultura, né? É isso. E tu entende até quando tu fala de pessoas, assim, até depois... Vamos lá, vou voltar, tá? Porque aí acho que a gente vai conseguir encaixar bem. Aí a gente passou, fez com os líderes e a gente começou a mensal, tá? Então, uma vez, toda primeira segunda do mês é com o João e todo mundo, e hoje os mais de 300, né? E depois essas semanais que a gente passa para as lideranças são responsáveis a passar semanalmente para quem está abaixo. Legal. Porque a liderança, eu dou poder para essa coordenação. E ele se sente também nesse... Entra também no pilar também a autoridade, né? Autoridade, total. Ele consegue ter domínio. Sim. Né, sobre aquilo que aconteceu na semana dele. Então, poxa, eu aqui trago um pilar que é OKR, decisão baseada em OKR para ti. E a tua equipe, ela é mais técnica. Sim. Eu preciso que tu leve esses dados, porque eu não sei, né? Então, gente, olha só, como se aplica isso de tomar decisões baseadas em OKR dentro do nosso? Traz exemplo de cliente, traz exemplo do que aconteceu. Então, o coordenador, ele se sente ali mais à vontade, a liderança. E no final, o resultado é até melhor, porque o coordenador é que está, de fato, acompanhando o cliente, entende os detalhes ali, os pormenores do projeto, né? Exato. O CEO, o diretor, a gente está vendo vai. estratégia, crescimento, outras coisas, né? Então, se a gente não fazer reverberar, de fato, essa camada hierárquica no bom sentido, as coisas não acontecem, né? E assim, hierarquia, a gente em algum momento se perdeu ou se achou que a hierarquia talvez é uma coisa... Cara, a hierarquia é uma coisa boa, é natural. Para performance. Para performance, né? Isso é da natureza, literalmente. Sim. Então, a gente precisa disso para que a informação flui, para que as pessoas subam com mais naturalidade e mais domínio. É que o pessoal começa a confundir a questão da cultura horizontal, muito a questão da startup ali, que todo mundo pode... Não é sobre poder tudo, né? É a gente ter, de fato, o acesso para poder expor uma opinião, conversar, propor. Eu falo, eu tô aqui na minha sala de reunião, né, que fica um pouco separada ali da parte de desenvolvimento, mas não é que você não pode vir aqui falar comigo e me propor alguma coisa, não é sobre isso, né? Então a gente tem que demonstrar no dia a dia que, cara, você tem seu espaço. Só que tem momentos que tem que respeitar as camadas ali, senão as coisas não funcionam. Tudo bem. Exato. Exatamente. E ver o benefício disso também, né? De ter a quem recorrer. Porque isso é uma coisa que a gente fala muito, né? O empresário, o alvo tá nas costas, tá nas tuas costas. Então, tu vai precisar decidir, né, qual que é o rumo. Não que isso não possa ser uma construção conjunta. Afinal, sem esse conjunto, não somos nada. Não, se o time não comprar a visão, não vai, né? Não vai. Então, eu posso plantar bananeira aqui, fazer o que for. Se eles não estiverem comigo, não vou conseguir fazer acontecer. Não. Com essas pessoas, não. Exato. Então, isso até foi uma dor que eu já tinha estudado, claro que eu já sabia que isso naturalmente ia acontecer, né? Que a gente ia perder pessoas nesse processo. E que bom, né? A gente ter esse alívio e essa consciência de que a gente está criando algo que é nosso. Somos adultos. Exato. Né? Isso foi uma coisa que a gente trouxe em cultura também. Gente, autorresponsabilidade, né? A partir de agora vai ser assim. Não porque, o vento está soprando para lá, então vamos todos assim. Porque a gente tem uma série de objetivos, a gente precisa seguir dados, perfeito, a gente tem uma série de objetivos, dados, a gente sabe quais são os comportamentos que a gente precisa que sejam alimentados e os que sejam extinguidos aqui. Então, vai ser assim. Para mim não serve. Tá tudo bem. Exato. Tá tudo bem. Aí entra essa parte da autorresponsabilidade de a gente ser adulto e capaz de falar. A cultura é isso, tá? Neste lugar eu entro. A cultura repele também, né? Repele total. A gente isso eu falo na minha palestra também, no início, quando a gente tá conversando sobre o que é cultura. Poxa,
tu pode ser católico, tu pode ser evangélico, tu pode ser ateu, mas ao entrar numa igreja, tu vai se comportar da mesma maneira que todo mundo. Porque tu sabe que é assim. Sim. Se tu não quer entrar lá, Não vai? tu não entra. Deu. Na biblioteca é assim, né? Se tu vai entrar na biblioteca, tu vai ler, sentar e fazer silêncio. Se tu não quer, não entra. Né? Então, a cultura empresarial ela é muito isso. A gente conseguir olhar para a empresa e eu conseguir mostrar que antes de a pessoa enviar um currículo para a Du, ela já sabe. Segunda-feira, 8h30, pessoas autoridade de resultado. Eu não precisei falar nada. Mas aqui ficou uma pulguinha atrás da orelha com essa sua fala, porque, por exemplo, no meu tamanho de empresa, hoje a gente tem mais ou menos uns 15 colaboradores. Uhum. Eu consigo ver no detalhe quem não está cumprindo a cultura, Uhum. não está fazendo parte. E quando eu chego numa estrutura que eu tenho 300 colaboradores, é um desafio maior. Bem maior. Aí a gente conta muito com a liderança, tá? Muito, 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 muito com a liderança. Porque eu preciso que a gente precisa cuidar, de novo, né, nessas camadas. Eu preciso olhar para os meus coordenadores sempre e ver que eles estão finos. Porque se tem alguém da coordenação aqui que não tá fino, ele vai, às vezes até a própria coordenação, né? É a massa podre que a gente fala, né? Vai infectar. Sim. Então eu preciso que ter cuidado para que essa coordenação, a gente tem muita liderança técnica, a gente tem hoje, então eu tenho o CEO, os diretores, a coordenação aqui, aí eu tenho coordenadores, líderes técnicos, então a gente conseguiu criar essa estrutura para que os sinos vão apitando, assim, né? Eu preciso que essa galera de cima esteja 100% ligada comigo para que o resto funcione bem, né? E óbvio, como tu comentou antes, nada é perfeito, né? Sim. Ai, nossa, então a Du... Né? A gente escorrega na cultura também, a gente permite às vezes que se estenda mais o tempo do que a pessoa tá ali do que deveria. E isso é muito legal, tem uma técnica que é da Netflix, que eu inclusive indico muito para quem quer entender mais sobre cultura, o livro sobre cultura da Netflix. É da Netflix que eles fazem isso? Acho que é. Se eu não me engano porque tem o da Amazon também que é muito bom, mas eu dou 98% de certeza que é da Netflix, que eles chamam de The Keeper Test, que é como se tu estivesse fazendo uma simulação, tá? Então, Iago, tu vai olhar hoje pros teus 15, e aí eu vou pensar nos meus coordenadores, e daí os coordenadores pensam para com os seus, entende? Que se essa pessoa chega pra mim hoje e me pede pra sair, eu mantenho ela? Eu brigo? Eu falo, tá, quanto que tu vai ganhar? É por salário? É por clima? O que que falta aqui? Ou tu vai dizer, tá, que pena. Há vagas abertas. Sabe? Então, quando tu começa a pensar nessa estrutura também de quem tu quer manter perto, porque às vezes nós, como empresários, a gente está lutando para deixar o clima confortável para todos. Exato. Talvez não seja por aí. Claro que todo mundo tem que estar confortável, mas a direção quem tem que dar é tu. Nessa linha, eu tava discutindo ontem com a Mariana, que é minha sócia aqui, também esposa. Muito se fala de motivação do time e tudo mais. Cara, mas eu tenho que o tempo inteiro ficar... Não, eu tenho que ter um ambiente legal, com cultura saudável pra gente construir com essa visão, que seja vantajoso também para crescimento de carreira, benefício financeiro também, que todo mundo quer, é óbvio, mas o tempo inteiro, motivação. Eu acho que né? não dá. Não dá. Isso é uma coisa muito legal do empresário. Muitas vezes, aí eu quero que cada um se coloque na sua situação, porque eu sei que são muitas as variáveis, né? Sim. Mas tu e a Mari, provavelmente pela tua fala, vocês deitam a cabeça no travesseiro e vocês dormem tranquilos. Sim. Porque quando o empresário tá procurando muita moeda de troca para dar pro colaborador, é porque às vezes ele sente que, poxa, não tá bom. Exato. A base. O que é a base? É tu ter um PDI, é tu ter um plano de carreira, é tu saber que tu tá criando um ambiente de cultura confortável, tu tá criando um ambiente de crescimento para aquela pessoa. Então, assim, o dever de casa de vocês tá feito. Sim. E aí tu perde essa coisa de, tá, mas e mais? E o que mais? E o que mais? Não, eu tenho um benefício bom, eu dou um bom salário, tenho uma estrutura. Cara, tá tudo certo. Então, às vezes, o empresário que tá muito querendo procurar a coisa diferente,
talvez não esteja com o básico bem feito Certo. ali, sabe? Então, vale mais a pena tu conseguir prestar atenção nessas pequenas coisas que vão fazer o adulto que a gente quer, o profissional que a gente quer estarem conosco. Porque o profissional que está procurando a motivação pequena, barata, a diária, existe e tá tudo bem, de novo, né? Não, somos adultos, mas não é quem a gente quer. Sim. A gente quer quem esteja ali compromissado com o seu próprio crescimento, porque isso é uma coisa muito bacana de a gente sempre lembrar também, nós, enquanto colaboradores e enquanto empresários, que a gente trabalha pra gente. Eu não trabalho pra Du. Exato. A Du é uma ferramenta. Eu bato muito na tecla com os meninos aqui, que eles têm que empreender para a carreira deles, né? Porque eles podem crescer aqui dentro desse tech, é o que eu quero, é óbvio, mas daqui a pouco ele se destaca, ele vira uma referência aqui, né? A gente falou muito anteriormente do branding do profissional, né? Outra empresa maior vir fazer uma oferta, tá tudo certo. Tá tudo certo. Ele performou aqui enquanto esteve aqui com a gente, eu ajudei também no desenvolvimento, e é isso. Todo mundo tá ganhando. Um ganha-ganha. Exato. Mas é bacana, até trazendo um pouquinho da minha experiência, eu entrei na Du como social media há 8 anos atrás. Toda uma jornada, né? Eu entrei como social media, aí eu virei atendimento, aí eu virei produtora criativa, aí eu saí, porque eu queria ver o mundo. Então eu trabalhei na indústria. Não é, eu fui contratada para ser diretora e sócia da Du, então, ou eu... Já pronta, né? Não, aqui, ó, né? Então, essa jornada, ela me mostrou que quando eu entendi, e eu entendi rápido, que eu usava os lugares onde eu estava. Mas, né? Mas isso é muito difícil e é até bom você trazer essa fala, porque a pessoa vê só o recorte de agora. A Duda na Europa, a Duda viajando aí de jatinho pra cima e pra baixo, pessoal. Isso é mentira. A parte do jatinho é mentira. Pra cima e pra baixo, né? Só vê o recorte do agora, Sim. né? Mas não vê toda essa jornada, essa construção. E é um desafio hoje também na geração, você contratar a pessoa já querendo o melhor salário, a melhor posição. E a pessoa, eu não tô falando que ela não tem que ter o melhor salário, não é isso. Mas que ela não está preparada e não é o momento daquela pessoa. Ela tem que me mostrar, viver, me trazer um resultado, pra aí sim a gente, pô, agora faz sentido, Agora né? vai. Mas isso Exato. é muito bacana de pensar, porque as pessoas veem o recorte. Gente, a minha vida, ela é feita de tantas pequenas coisas banais. Todos os dias. Não são de reuniões glamurosas. É perrengue. A gente tá gravando aqui, a mala dela tá ali no canto, pessoal, que ela vai correndo daqui pro porto pra voltar pro sul. E não é... A gente entra nessa vibe da vida, da rotina glamurosa, né? Não é glamurosa. A gente tem todas essas pequenas coisas para fazer todos os dias e vai continuar sendo assim. Sim. A gente não pode se acostumar ou querer só a parte boa, né? Porque tem toda a parte abaixo disso que é quem sustenta, Sim. que é quem dá esse subsídio para que as coisas possam acontecer um dia dos 30, que a gente tá aqui, ó. Sim. Né? Então a gente tem que pensar nessa construção também. E outra coisa que eu ia falar sobre essas carreiras, assim, né? Sobre é aproveitar. Poxa, é aproveitar. Então, tu tá ali na cadeira de social media. Eu, na cadeira que eu sento hoje, ter passado por todas aquelas coisas, isso me dá uma segurança, Iago, que eu sei dizer muita coisa que as pessoas vêm me entregar às vezes. Sim. Então, se eu for sentar numa cadeira de diretora de marketing sem ter passado por tudo aquilo, eu era atendimento, eu recebia feedback de cliente, eu sei como é. Sim. Eu sei saber ver um cronograma reverso, eu sei pensar no cronograma de postagens. Isso é importante para mim hoje. Eu precisei aprender todas aquelas coisas. Eu precisei sair, trabalhar e ver a indústria, para eu saber como a indústria funciona, aproveitar tudo aquilo. Não foi legal, tanto que eu voltei, né? Então eu precisei viver e utilizar daquilo para construir quem eu sou hoje. Então é muito importante que a gente passe por essas cadeiras não pensando em crescer logo, mas o que eu vou tirar daqui para crescer. Mas é um papel nosso também contar sempre que a gente tiver a possibilidade essa jornada, né? Porque eu vejo muito com os meninos aqui do time, né? Os desenvolvedores. Eu vejo que eles têm uma admiração pelo Iago. Que ele sabe da onde saiu, o que tem feito, os movimentos. Estamos chegando ainda, né? Eu falei que tem muito pra frente pra gente conquistar. Mas eu ouço no dia a dia deles e eu ouço de terceiros. Pô, é muito legal os meninos
Eles têm admiração pelo que você tá construindo, tá fazendo e proporcionando pra eles. E eu fico muito feliz. Eu fico satisfeito porque, de novo, é cultura. É cultura. Eles compraram a minha visão, porque eu sei que alguns dos meus desenvolvedores, vira e mexe, clientes maiores vêm fazer uma proposta, uma oferta, pra levar, mas eles optam por ficar aqui. Porque eles sabem pra onde a gente vai, o que a gente tá construindo, e isso eu fico muito satisfeito. Eu falo, Perfeito. tá sendo cumprido ali o Perfeito. trabalho. E tu passar essa visão e conseguir deixar as pessoas comprometidas com o crescimento delas é necessário. Sim. É necessário. Tu precisa aprender a passar essa visão, né? As pessoas que trabalham diretamente comigo hoje no meu time, eu preciso que elas sintam a minha ambição. Que elas também podem. Exato. Porque se elas sentirem a minha, elas vão ter. Exato. Elas vão ter. A Nick, que trabalha diretamente comigo, no início foi muito conturbado para ela. Porque a nossa rotina, de novo, não é glamourosa. Ao contrário do que parece. É muito bonito no Instagram, né? É bonito no Instagram. É o recorte que a gente mostra, afinal, né? E então foi muito perrengue para ela conseguir pegar esse ritmo. E essa semana a gente tem um momento de cultura onde a gente faz entrevistas, porque isso é uma coisa legal também de entender, tá? A gente sentiu que toda segunda a gente falar tava maçante, então a gente passa conteúdo, mas isso depois de 3 anos de cultura, tá? Só um disclaimer. Então, todas as segundas, quinzenalmente é conteúdo, e quinzenalmente o João, a gente escolhe 3 pessoas para dar uma entrevista, 3 pessoas que estão seguindo a cultura, para elas falarem, poxa, tu tá tendo um resultado, e é na surpresa, assim, é como se fosse um mini podcast de 10 minutinhos, tu tá tendo um resultado muito bacana, vem contar pro time o que tu tá fazendo para ter esse resultado, né? E ele chamou a Nicole. Legal. Que é a menina que trabalha diretamente comigo. Então, ela falou uma coisa que tu vê, às vezes nós, enquanto líderes, a gente não imagina o quanto a nossa fala ecoa na mente das pessoas, né? E ela disse, eu lembro do meu dia 1, do dia que eu comecei a trabalhar com a Duda, e ela disse, o nosso dia vai ser feito de pequenas coisas, muito pequenas, para um dia a gente fazer uma coisa gigantesca. Para pequenas coisinhas chatas. Sim. Para um dia tu poder sentir alguma coisa. E a construção. Então eu consegui envolvê-la num processo evolutivo, onde quando ela viu que o meu sangue no olho e a minha ambição, e foi uma coisa que ela disse também, a xícara não saiu como eu esperava, ela sempre surta, eu nunca surto. Vamos resolver a xícara. E tem que ser hoje. Não, eu não vou trabalhar assim. Nada é assim, né? Então, como eu aos pouquinhos fui entregando isso para ela, ela foi aprendendo a lidar com tudo isso, para ela chegar e falar assim, cara, aí eu abracei o meu processo evolutivo. Quando o diazão, chegar, né? Quando aquele dia chegar, ela vai pensar, cara, fez sentido. É isso. Mas essa é a diferença do profissional que escuta o mentor. Porque assim, o dia a dia, a gente falar o óbvio do dia a dia, e é executado, aí quando chega lá, fez sentido, né? Porque muitas pessoas passam, mas não são todos que vão cumprir. Que seguem. Exato. Mas é importante que aí sempre quem está do teu lado diretamente siga, né? Então, a Nicole que trabalha diretamente comigo tem que ser impecável. Tem algum outro trabalho dentro da nossa operação que é mais replicável? Desde que as pessoas que estejam ao meu lado sejam impecáveis, que é o João, eu, a Monique, Ariane, Maurício, essas pessoas aqui precisam ser impecáveis. Sim. E aí depois tu vai entendendo, isso é o mal de muito empresário, inclusive, né? De não encontrar essa pessoa. Exato, é uma dor. É uma dor, tem que aprender a vender visão também, Sim. tá? Porque é uma moeda de troca, num bom sentido, né? É uma moeda de troca. Porque é um desafio, porque se nessa camada não reverberar a mensagem, todo mundo que tá lá abaixo ruiu, né? E até é legal de compartilhar isso, porque a gente também não tá sempre em alta. Sim. Né? A gente, seres humanos. Seres humanos. Então eu voltei de um período onde eu tirei férias. Conseguiu? Eu tirei férias. Mas eu acho que foi até uma questão mais mental minha, assim, sabe? Uma desligada. Eu dei uma desligada, eu consegui dar essa desligada. E nessa desligada que eu dei, eu amoleci. E aí a gente voltei, a rotina começou a voltar e eu estava amolecida.
Mas assim, tudo amoleceu. Tudo amoleceu. E aí foi quando a gente tem que, voltar pra si. Pro eixo, né? Como que eu vou cobrar da Nicole? Como que eu vou cobrar da galera da ponta? Eu amoleci. Eu não posso amolecer. Então, a gente, enquanto líder, gestor, empresário, a gente às vezes fica querendo cobrar do outro algo que a gente quer que ele... Cara, não vai dar. Sim. É tu. Quem vai ditar o pace é tu, né? E aí a galera vai ter que te seguir. Não que não dê pra tirar férias, tá? A gente recomenda tirar férias. Mas a gente tem que entrar nesses momentos, né? Parece simples, né? Mas é o dia a dia, não tem jeito. É o dia a dia. E como você trouxe, uma construção de 3 anos. É longo prazo, é dia a dia. Até que, de fato, o negócio entra e fica ali forte a cultura e empregada ali no time, né? Nas pessoas, né? Eu acompanho o trabalho da Du, né? Vejo o movimento que vocês estão fazendo, o crescimento também nesses últimos anos. E vocês estão nesse movimento ainda de crescer, agora com M&As, né? Aquisição de outras empresas. Aí, de novo, pilar cultura. Como que isso impacta a questão da cultura? Porque vocês estão adquirindo outros negócios, trazendo para dentro de casa. Como esse processo de transição, por um período, a empresa que está sendo adquirida, entrando no grupo, eles permanecem de um jeito, o time interno continua, como que é isso? Legal. Muito boa pergunta. A gente está vivendo um processo para colocar todo mundo em linha, então, né? A gente está aí num desafio, eu diria, mas acoplando 50 agências em 2 anos em processos de M&A. Então, isso quer dizer que o grupo Du recebe quinzenalmente uma nova agência para dentro de casa, né? É um desafio. É um desafio, é um processo bem inovador dentro do mercado, em questão, quando a gente fala, né, de processo de M&A, porque normalmente a gente fala em aquisição, e aqui a gente está plugando, de fato, agências. Então, é importante a gente entender que há essa diferenciação, né? Hoje é o grupo e a Du é uma agência desse grupo. Inclusive, uma coisa legal sobre a Du hoje ser uma agência acoplada é que a gente dividiu a própria Du em BUs. Então, a gente tinha lideranças aqui dentro da Du, vamos lá, né? Grupo, Du, e aqui dentro da Du a gente tinha lideranças que já estavam muito evoluídas. E a gente pensou, poxa, o que a gente vai fazer com elas? Elas já mereceriam uma empresa. Pum. A gente dividiu BUs dentro da Du, onde hoje essas duas pessoas, essas duas lideranças que são a Júlia e a Giovana, são as donas dessas BUs, né? Então a gente conseguiu criar ainda um ecossistema dentro do ecossistema. Para deixar todo mundo em linha do que é hoje o Grupo Du, né? Então a gente entende que quando tu me pede em que parte a cultura entra, eu diria que antes da assinatura do contrato. Porque a gente precisa conhecer essas pessoas que estão conosco. Então, isso já é até uma premissa nossa dentro do grupo, né? Para tu ser uma empresa do grupo, tu tem que estar na Brain, que é hoje a mentoria do João, porque é lá onde a gente passa a nossa visão, é lá onde o João passa o que ele sente, é lá onde o João passa a linha de crescimento, a linha de comportamento. Então, a gente precisa que o empresário esteja muito afinado com isso. Como que a gente vai acoplar uma agência dentro, que é um CEO, é um outro CNPJ, mas que é feito de um CPF, né? Eu preciso que esse CPF esteja alinhado com o CPF que criou esse CNPJ de grupo, né? Então, a gente liga essas mentes. Então, antes mesmo da assinatura desse contrato, a gente já precisa entender que, poxa, esse cara tem sinergia, vai dar bom. Aí, então, é feito isso, aí a gente começa a entrar, depois da assinatura do contrato é mais processual. É o primeiro ponto, tá? Então, dentro do grupo, a gente tem os nossos diretores que então estão ligados a marketing e cultura, que sou eu, financeiro, RH, operação, receita, Maurício, Monique e Ariane. Então, assim que a pessoa entra, o primeiro processo desse grupo todo, dessa loucura toda, é com a comunicação. Aí a gente entende, passa a cultura, né? Deixa todo mundo alinhado quanto a essa cultura. Eles já viram a cultura da Du antes, mas a gente deixa alinhado os processos. A segunda-feira, quem são os líderes que vão estar na segunda-feira às 8h30, todas as segundas-feiras? Quem são o restante dos colaboradores? A gente faz uma call só com os colaboradores daquela agência para conhecê-los. Aí a gente recebe eles na nossa primeira cultura do mês. Então a gente passa por esses processos onde a gente vai incluindo todos em tudo isso. O que não significa que nós, enquanto grupo, a gente também oferece para criar a cultura daquela empresa. Porque os nossos processos de M&A não são para fazer fusões e fazer tudo virar Du. Certo. A tua cultura é importante pra gente.
porque a gente se liga em algum momento, né? Então, vocês vão beber da cultura do grupo, mas a individualidade da Stack é individualidade, né? Claro que aqui colocando todas as individualidades. Por quê? Porque a individualidade daquela empresa é o que a gente não tem. Entende? O porquê do ecossistema. Sim. Então, eu não vou fazer um grupo cheio de coisas que a gente já é. A gente é hoje a Dua especialista em marketing digital com um certo tier. Então, para tu entrar no grupo, a gente avalia serviço, a gente avalia nicho, a gente avalia localização, a gente avalia... São 4 pontos que a gente pensa, isso a gente não tem. SEO a gente não tem, pluga. Aí a gente entende nicho, serviço, branding a gente não tem, pluga. Pô, uma agência que é especializada na indústria, a gente não tem, pluga. Então, Legal. a particularidade dessa empresa é muito importante pra gente, a gente não quer matá-la, né? A gente entende que ela vai somar na nossa. Mas, para estar dentro do grupo, a gente precisa estar linearizado com pessoas da autoridade de resultado. Não, legal, né? Vocês já fazem a cultura nesse ano lá na Brain, por exemplo, né? 100%. Você já tá ali treinando o 100%. seu futuro sócio, né? Quem conseguiu acompanhar a linha de raciocínio, acompanhou, porque o João Uhum. comunica muito com o grupo, com o setor do marketing, né? Uhum. Então, dentro do próprio ecossistema da Brain, poxa, a gente já encontrou os primeiros empresários. Sim. Lá, né? As pessoas estão ali, elas estão acompanhando o crescimento, elas querem fazer parte. Isso é um ponto muito importante pra gente. Eu preciso que essa pessoa queira estar comigo. Legal. Aproveitando o gancho, né, que você falou de Brain, a gente falou até agora do Grupo Du e tudo mais, seu trabalho. Quer falar um pouco do que é a Brain? Qual que é o seu papel lá na Brain também? Então, a Brain foi outra construção dentro da minha vida, né? A Brain Mentoria, hoje, ela é uma mentoria do ecossistema da MLS, que é do Caio Flávio Joel. Então, hoje é o maior ecossistema empresarial aí do país. Não começamos desde o início na MLS, eu também não comecei na Brain desde o início. Isso é muito bacana, porque o João começou a mentoria fora da MLS, a mentoria dele, né? E ele começou essa mentoria e eu, como na época eu era head de marketing da Duo, ele convidava a gente a participar. Convidava, a empresa pagava. No caso, né, a Du pagava o João para estarem lá. Eu, Maurício, Ariane, novamente, Monique. Então, a gente estava lá participando para pegar a visão. Porque ele vendia a visão dele pra gente na mentoria, né? Comportamento, postura. Ele vendia pra gente tudo isso na mentoria. Então, eu participava da Brain. E a Brain vai fazer hoje... Esse ano faz Acho 3 que vai pro terceiro, anos. né? Vamos pro 3º ano de mentoria. Então, isso foi no primeiro ano. E eu via muito as coisas de fora, assim, sabe? E isso é uma habilidade que eu queria deixar de presente para quem tá nos assistindo aqui hoje, que é essa... É quase como fazer um DNA das coisas, assim, sabe? Tu olhar e pensar, poxa, curioso, aqui tem algo, sabe? Então, ele nunca me convidou a participar da Brain. Eu via, eu olhava e eu pensava, poxa, tem alguma coisa aqui. Tem um potencial de crescimento, tem público, tem nicho. O João é uma pessoa que, poxa, tu escuta ele, além do conhecimento dele, ele é envolvente, então ele começa a falar, tu não consegue desplugar o olho. Então tu pensa, aqui vai rolar alguma coisa. Então tu tem esse olhar atento, assim, sabe? E eu via que a gente poderia evoluir algumas coisas dentro das entregas, porque eu sentia a entrega como membro, né? E aí eu fui dando pitaquinhos. E a gente tem uma rotina muito junto, a gente tá na mesma empresa. Falava, se fizesse isso. Podia evoluir daquilo. Não. E foi evoluindo, e aí ele me olhou e falou, tu tá trabalhando na Brain? E aí eu falei, acho que sim, né? E a gente entendeu então que cabia, que o nosso trabalho ali tinha um fit um pouco maior do que só Só a entre empresa, aspas, né? Do que só a empresa. E aí a gente começou a colaborar junto. Eu assumi esse papel de CX. Então, dentro da Brain, com os mentorados, né? Que o Iago... Conta, Iago. Eu também faço parte lá, né? Tô desde 25, né? Renovei esse ano. O movimento lá, questão do ambiente, você ter essa questão da visão. Como eu falei aqui anteriormente no episódio, aprendi muita coisa porque estava no ambiente. Cultura, trouxe para dentro de casa, né? Porque às vezes muitas pessoas entram nesse tipo de mentoria querendo resultado financeiro, né?
E não é só esse o resultado, né? No meu caso, eu tive resultado financeiro, consegui alguns clientes dentro do ecossistema, mas para mim o maior ganho foi visão intelectual, a cabeça. Foi o que você Aberta. comentou da trinca lá, quando você foi, fez Aham, pum. aham. E tu ter esse compromisso, que mensalmente alguma coisa na tua cabeça vai mudar ou evoluir. Sim. Então, o ROI financeiro, ele é delicioso, tu conseguir Sim. captar um novo cliente na hora, né? Sim. Mas talvez uma É mais mentoria tangível, né? mais tangível. E vai acontecer. Sim. Vai acontecer. Mas numa mentoria high ticket desse nível, o dinheiro que tu vai encontrar tá naquela ideia que tu vai ter ali dentro. Tu vai ter que aplicar, né? Isso aqui que você tá vendo aqui onde a gente tá gravando é um pouco sobre isso, né? A gente tem mais de um CNPJ, aconteceu do ano passado para cá. Visão, Por isso. ecossistema. Por isso, isso foi muito bacana também, porque eu fui dar uma palestra. A gente faz um evento na nossa cidade que chama o Start, anualmente, que é o Start 26 ou o Start 27, que é para quando vai estar final do ano, quando vai startar um novo ano para trazer novas ideias, né? E a gente faz esse evento no formato presencial, é também uma aba do nosso braço educacional dentro da empresa. E aí eu apresento o evento, é um dia inteiro de palestras e eu apresento o evento. E aí um escritório de advocacia me chamou, falou, ai, adoramos a forma como você conduziu o evento, vem dar uma palestra aqui pra gente. E elas estavam, tá, nesse evento, como é óbvio, né? E aí eu fui lá dar a palestra e um pouquinho antes da minha fala, elas estavam explicando qual era a visão delas pro ano. E aí ela começou a falar, eu fiz parceria, a gente fez parceria com tal empresa e agora nanana de tal coisa, nanana de tal coisa. E eu falei, vocês andaram indo em um evento, né? Então, elas foram, pegaram a visão, aplicaram e vamos ser literal, estão ganhando mais dinheiro, né? Então, às vezes, tu esperar o cliente cair de bandeja no teu colo, não, ele vai vir, mas poxa, vai ser, eu Esporádico. entrei na mentoria 1 ano, ganhei, sei lá, que sejam 10 clientes. Só isso? Poxa, olha quanta coisa Sim. que tu ganhou de subsídio durante o teu tempo na mentoria que tu poderia ter aplicado para ganhar ainda mais dinheiro. Então, a gente tem um acompanhamento dentro da Brain com CX, né? Então, além das reuniões mensais com o João, além de todas as entregas da mentoria, enfim, que não vou... Né? Vamos deixar um link aqui para vocês se inscreverem, mas além de todas as entregas com o João, a gente tem um acompanhamento mensal com o CX. Então, a gente entende que, poxa, tal pessoa tem mais financeiro, tal pessoa tem um objetivo mais voltado a pessoas, tal pessoa... E a gente tem 4 perfis de pessoas ali para conseguir atender os mentorados mensalmente com os objetivos deles. E isso é uma parceria nossa também, né? Que acho que é legal de comentar, porque explicando de forma geral, assim, para vocês, cada um tem um objetivo. A gente coloca esses objetivos num BI, tá? E a gente dá nota para esse mentorado, com o objetivo dele. Então, ele ganha nota se ele está cumprindo com as atividades que ele fez, né? E a Stack é nossa parceira aí, né, nesses dashboards de BI. E a gente consegue ter o acompanhamento da evolução desse mentorado e a gente premia, né, essa galera durante os trimestres. Então é muito bacana porque a gente precisa fazer com que o empresário fique comprometido com o crescimento dele só, né? E é difícil, né? Porque às vezes a gente como empresário, o dia a dia, a gente falou isso anteriormente, puxa a gente, né? Para a operação, o desafio, é cliente, a receita. Se a gente não tiver alguém de fato ali na mentoria, que é a questão do CX agora, pô, o seu plano, tem ali o plano pro cara cumprir. Mas a gente sabe que do 100%, não é todo mundo que vai pegar, e esse que não cumprir vai ser a pessoa que talvez, não tive resultado, não foi legal a experiência, né? E a gente sabe que isso acontece, né? Mas isso é o que a gente mais vê, né, Iago? E feliz ou infelizmente, como tu faz uma coisa, é como tu vai fazer todas as outras. Exato, né? Então, a pessoa que realmente não está comprometida com o seu resultado, a pessoa que não está comprometida com a empresa, a pessoa que não está comprometida com a mentoria, poxa, tu tem uma reunião mensal com a pessoa, sabe? Não tem que fazer. Não tem que fazer, não tem como a gente fazer milagre também, né? Mas o ambiente, são pouquíssimas as pessoas, tá? Se a gente tivesse que falar agora o percentual, cara, é o nosso percentual de
de não renovação de contrato, Sim. que é baixíssimo. Sim. A gente tá conseguindo acompanhar agora no BI também. Poxa, a gente tem mais de 88% de presença nas reuniões. Para uma mentoria, Sim. com 150 empresários que estão aqui, É desafio. é muita coisa, é bastante gente. Então, a nossa taxa de renovação é mais de 95%. Então, são poucas as pessoas. Porque tu já, de novo, é uma cultura, né? Sim, Poxa, tu vai entrar numa mentoria high ticket, se tu não vai aproveitar daquilo ali, tu é maluco, né? exato. Então, E é o lema para esse ano, né? Não existe plano B. não existe plano B. E a gente aqui na STEC eu tô também trazendo essa visão, porque eu vou lá na mentoria, pratico, aprendo, eu tenho que trazer para dentro de casa. Perfeito. Então a gente tá aqui, ó, podcast, em breve o spoiler aí, o livro saindo também, né, na sequência. Acredito que quando esse episódio subir já vai estar no ar já, ou bem perto de ser lançado, né, então por isso eu posso falar. E eu tô movimentando, eu tô trazendo essa mensagem aqui pro time também, porque também não basta o Iago só eu ir lá beber na fonte e também não replicar aqui dentro de casa, né? Aí não vou conseguir executar sozinho. Não faz sentido. Não faz sentido, exato. Mas muito bom, né? Essa questão do ambiente, cultura. Se deixar aqui, eu acho que a gente tem assunto para o resto do dia, né? Mas assim, eu tenho dito em todo episódio aqui no STEC Podcast, tem sido MBA para mim esse ano. Todo mundo tá sentando nessa cadeira de altíssimo nível mesmo, assim, muda. Eu aprendo muito, tô aqui te ouvindo e já com insight. Vou aplicar, tenho que trazer para Mariana também, que ela olha mais comigo essa questão da cultura, né? Pessoas, eu tenho esse olhar mais técnico, então eu tenho que compartilhar com ela também. Já estou com as minhas anotações aqui para a gente executar. Duda, a gente está indo aqui para os finalmente do nosso bate-papo, né? Muito rico, né? Sempre te ouvir, trazer sua experiência. Antes da gente encerrar, eu gostaria que você deixasse sua mensagem final, o que você queria impactar ali no nosso público, a audiência aqui do STEC Podcast. Legal. Seu momento aí pra gente ouvir. Primeiro te agradecer pelo convite, pela parceria, que está sempre tão solícito conosco dentro da mentoria. E para quem está nos assistindo, dentro de tudo isso, a mensagem que fica mais aí é para que vocês se conheçam. Dentro de cultura, dentro de liderança, seja você um colaborador, eu sei que aqui a gente conversou com muita gente, né? A gente conversou com um colaborador, a gente conversou com um empresário, a gente conversou com alguém que está buscando alguma coisa, todos nós estamos buscando alguma coisa, né? Então, a partir do momento que a gente se conhece, a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente sabe do nosso potencial, a gente sabe ler os ambientes, os lugares que a gente acessa, a gente consegue tirar o melhor da gente sempre, a gente ser autorresponsável e saber onde a gente pode chegar. Então, é isso. Muito obrigada. Eu que agradeço a sua disponibilidade, agenda, uma baita mensagem, pessoal. Fiquem aí o recado. Olhem para a cultura dos negócios de vocês, faz a diferença. Tem feito aqui na STEC, né? Eu sou a prova viva disso. Porque, de novo, não é só... Não tô elogiando porque tá aqui do meu lado. Eu aprendi, executei, tô colocando no dia a dia e tô colhendo resultado, né? É isso. Essa questão da ambiência, a questão da cultura. Vou abrindo aqui para vocês, 2025 foi o meu melhor ano como empresário. Eu pego meus 3 anos anteriores... somados não foi o que foi em 2025, né? Perfeito. Mas o que? Execução. A gente vê o que está acontecendo, dando certo, trazer para dentro de casa. Você pode me trazer todo o seu framework e tudo mais, mas você não vai fazer por mim. Mérito teu. Tu foi lá, bebeu do conteúdo e aplicou. E é isso, pessoal. É mais um conteúdo muito rico. Eu fico muito feliz de receber esse tipo de convidado, que é a troca de altíssimo nível. Aprendo bastante. E dessa maneira a gente encerra aqui mais um episódio do STEC Podcast e até a próxima. Tchau.